Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do Projeto Educa Balsas. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com fatoração de expressões algébricas. Basicamente, nós vamos dar o primeiro passo nas simplificações de expressões assim um pouco mais complexas. E essa aula é direcionada aos alunos do 9º ano, unidade temática trabalhada vai ser álgebra. E como habilidade a ser desenvolvida, nós vamos compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Nesta aula nós vamos aprender a fatorar expressões do segundo grau com uma variável, relacionar expressões fatoradas a produtos notáveis com uma variável, associar pela fatoração a resolução de equações polinomiais do segundo grau à resolução de equações do primeiro grau. Fatorar um número significa escrevê-lo com a multiplicação de dois ou mais fatores. Antes de entrarmos na questão da fatoração de expressões algébricas, vamos fazer a fatoração com números, tá? Vamos pegar o 32, vamos transformar ele em um produto de fatores, certo? Na multiplicação de vários fatores, e esses fatores vão ser todos primos. Então, vamos lá. O 32, por fatoração, aqui nessa parte de fatoração, eu tenho que ter um conhecimento prévio sobre aquelas regras de divisibilidade. Então, vamos lá. O 32, como ele é par, ele pode ser dividido por 2, não é isso? 32 por 2 dá 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Então, o que temos aqui, a partir da fatoração do 32, temos 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Então, vamos lá, vamos fazer a multiplicação desses fatores. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso aqui é o mesmo que, transformando tudo em uma potência, fazer 2 elevado à quinta. Então, temos aqui o 32 fatorado. Vamos ver se 81 dá para dividir por 3. Como é que vamos saber se 81 dá ou não dividir por 3? Eu vou pegar os algarismos de 81 e vou somá-los. 8 mais 1 dá 9. 9 é um número divisível por 3? É, né? 9 dá para dividir por 3. Então, 81 também dá. Então, 81 dividido por 3 dá 27. 27 dá por 2? Não dá, porque 27 é ímpar. Vamos ver se dá por 3. 2 mais 7 dá quanto? 9. E 9 é um número divisível por 3, portanto, 27 também é. 27 por 3 dá 9. 9 dá por 3, que dá 3, e 3 por 3, que dá 1. Então, vamos ter quantos fatores aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 81 é equivalente a fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou 3 a quarta. Isso é fatorar. O que nós vamos fazer é bem parecido com isso, só que agora com expressões algébricas. Mas para que entendamos essa parte de fatoração com expressões algébricas, é necessário que, de início, a gente tenha um conhecimento sobre os produtos notáveis. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Tá? O que são necessariamente os produtos notáveis? O nome já dá mais ou menos uma dimensão do que seja. Algo notável é algo que se destaca entre os demais, não é isso? E produto está necessariamente relacionado com multiplicação. Então, são algumas formas de multiplicação com expressões algébricas, elas se destacam das demais, tá? Por ter uma regra, por ter assim, uma característica que se repete, certo? A primeira que nós vamos ver agora é o do quadrado da soma ou da diferença de dois termos. Tá? Vamos ver primeiro o quadrado da soma. Observe o seguinte, como identificar que se trata de um quadrado da soma? Vou observar o seguinte, vou colocar em outra corzinha aqui. Observe que eu tenho os dois termos, não é isso? Aqui, tem o termo x, vou chamar isso aqui de primeiro termo, e tem o termo 2, vou chamar de segundo termo. Tá? E existe uma soma entre esses dois termos. Existe uma soma entre os dois termos e está elevado ao quadrado. Portanto, aqui se trata de um quadrado da soma de dois termos. Como proceder nesse caso? Eu vou colocar o passo a passo aqui
O primeiro passo vai ser elevar o primeiro termo ao quadrado. Vamos lá. Elevar o primeiro termo ao quadrado. Vamos fazer isso. Ó, o primeiro termo é x. Então, vou pegar o x e vou elevá-lo ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado. Vamos lá, para o segundo passo. Segundo passo vai ser fazer o produto entre o primeiro e o segundo termo. Fazer o produto, fazer a multiplicação entre o primeiro e o segundo termo. E depois multiplicar isso aqui por 2. Tá? Vamos pegar o primeiro termo multiplicado pelo segundo e multiplicado por 2. Sempre vai ser 2, tá? É a regrinha. Então vamos lá. Mais, por que eu vou usar mais agora? Porque eu tenho um quadrado da soma. Então, mais 2 vezes, certo? Sempre vai ser multiplicado por 2 a multiplicação do primeiro termo, que é x, pelo segundo termo, que é 2. Aí vamos lá, e o terceiro e último passo. Terceiro e último passo vai ser o quê? Fazer o quadrado do segundo termo. Elevar o segundo termo ao quadrado. Elevar o segundo termo ao quadrado. Então vamos lá. Elevando o segundo termo ao quadrado, eu vou ter o quê? 2 elevado ao quadrado. Então, vai dar o que aqui? Vai resultar em quê? Ó, tenho aqui x elevado ao quadrado dá x ao quadrado, mais 2 vezes x dá 2x. 2x vezes 2 dá 4x. Mais 2 ao quadrado é 4. Portanto, ó, saí de um quadrado da soma de 2 termos e passei agora para um trinômio. E esse trinômio aqui, ele é dito perfeito, que é um trinômio, é um polinômio, né, uma expressão algébrica com 3 termos, ó, tá? Certo? É um trinômio quadrado perfeito, porque ele é resultado aqui do quadrado, né? Então, posso tirar, fatorando isso aqui, eu posso tirar a raiz quadrada. O mesmo nós vamos fazer aqui para a diferença, aliás, para o quadrado da diferença de 2 termos, tá? A mesma regra, o que vai mudar é só o sinal. Então, vamos lá, primeiro passo é levar o primeiro termo ao quadrado, então vou pegar o primeiro termo, qual é? O x. Então, vou pegar x ao quadrado, agora vou colocar menos, né? Certo? Sinal negativo, por quê? Porque aqui eu tenho uma diferença, não é isso? Entre 2 termos. Então, menos 2 vezes, sempre é 2, tá? O produto do primeiro pelo segundo, eu vou multiplicar esses 2 termos, mais só esse detalhezinho, tá? O último sinal não muda, mais o segundo ao quadrado. Então vai resultar em quê? Ó, x elevado ao quadrado é x ao quadrado, menos 2 vezes x, 2x, 2x vezes 2 dá 4x, mais 2 ao quadrado é 4. Portanto, novamente eu saio aqui agora de uma diferença de um quadrado da diferença de 2 termos, não é isso? E passo agora para um trinômio quadrado perfeito, tá? Essa associação vai ser bastante importante quando nós estivermos vendo os casos de fatoração, tá? Então, fica ligado aqui nessa associação entre o quadrado da soma e da diferença de 2 termos e o trinômio quadrado perfeito, tá? Então, vamos lá. Vamos para o segundo produto notável. Produto da soma pela diferença de 2 termos. Aqui, tem 2 maneiras de se fazer esse cálculo. Eu posso usar a propriedade distributiva e ir multiplicando aqui, ó, termo a termo. Vamos pegar aqui, vamos fazer desse modo, depois eu vou mostrar o modo prático. Então vamos lá, vou pegar x, o primeiro termo aqui, ó, desse fator, e vou multiplicar com o primeiro termo, vou ter o quê? Ó? X vezes x, x ao quadrado. Vou pegar agora vou fazer o jogo de sinal, ó, mais do primeiro termo com menos do segundo dá menos. X
vezes 2, 2x. Vamos partir agora para o segundo termo. Mais com mais, do primeiro dá mais. 2 vezes x, 2x. Mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4. Portanto, eu vou chegar aqui, ó. Observe que esses dois termos aqui do meio, eles têm o mesmo valor, no entanto, o sinal não é o mesmo, são sinais opostos, né? Então, eu simplesmente simplifico, ó, menos 2x mais 2x, eu corto, o que me resta é x ao quadrado menos 4. Então, não há necessidade de fazer esse cálculo todo, você vai observar a princípio se trata de um produto da soma pela diferença. Como ver isso? Vamos lá, eu vou apagar aqui só para mostrar. Observe que esse primeiro fator aqui, ele é composto aqui, ó, desse valor x mais 2, certo? Tem esses dois termos aqui se somando. E esse segundo fator, ele tem x menos 2. Então, se trata dos mesmos valores, o que muda é só a operação. Aqui eu tenho a adição, aqui eu tenho a subtração. Então, e existe a multiplicação aqui, né? Então, isso do que se trata, então, é um produto, ó, porque existe a multiplicação, da soma pela diferença. Todo produto da soma pela diferença se transforma em quê? Numa diferença de 2 quadrados. Então, basta pegar o primeiro, elevar ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Você vai proceder sempre dessa maneira, tá? O primeiro termo ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, sempre que se tratar de um produto da soma pela diferença. Então, vou chegar aqui no mesmo valor, x ao quadrado menos 4. A fatoração, para facilitar o entendimento, está dividida em casos. Vamos ver o primeiro caso de fatoração aqui, que é a fatoração pela colocação de um fator comum em evidência, tá? As coisas são bem mais simples do que aparentam ser, tá? Aí, o que diz necessariamente aqui, ó, quando todos os termos de um polinômio têm um fator comum, podemos colocar em evidência. A forma fatorada é o produto do fator comum pelo polinômio que se obtém, dividindo-se cada termo do polinômio dado pelo fator comum. Então, vamos lá, vamos entender a princípio o que é esse fator comum, tá? Observe o seguinte, ó, tem o exemplo 1, ele diz para você fatorar o polinômio 2x ao quadrado mais 4x. Vamos entender o que é o fator comum. Antes de analisar isso aí, vamos ver se todos os números, todos os coeficientes aqui, ó, eles são primos. Observe, o 2 é primo, no entanto o 4 não é. Vamos fatorar esse 4 logo. Vai ficar melhor o entendimento. Fatorando o 4, vai ficar como? 4 por 2 que dá 2, 2 por 2 que dá 1. Então, vou reescrever essa expressão dessa forma aqui, ó. 2x ao quadrado mais 2, ó, não vou botar 4 mais, 2 vezes 2 vezes x. Ó, escrevi ela aqui. O fator comum vai ser o valor que vai se repetir aqui nos dois termos da expressão. Tá? Observe aqui que o 2 ele aparece aqui nessa primeira e aparece aqui nessa segunda parte aqui da expressão. X também aparece aqui na primeira e aparece na segunda parte da expressão. Então, o fator comum aqui, para esse caso, vai ser o 2 e o x, tá? 2 e x. Eu ainda posso enxergar isso aqui de outra maneira. Como é que eu posso colocar? Ó? 2x ao quadrado mais 2 ao quadrado x, não é isso? Porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então, observe que o 2 aparece aqui e vai aparecer aqui também, né? No outro termo. X também, no primeiro e no segundo. Então, vamos lá. Tem o 2 no primeiro, tem o 2 ao quadrado no segundo. Qual dos dois escolher para ser o fator comum? Você vai dar prioridade sempre, você vai escolher sempre o de menor expoente. Ó, o expoente do 2 é 1, né? Quando é 1 não aparece. E aqui eu tenho 2 ao quadrado. Então, você vai colocar o 1 em evidência. O que é colocar em evidência? É colocar separadinho aqui, ó. Vamos lá, vou colocar ele, fazer mais embaixo aqui. Colocar ele separadinho. 2. Qual o próximo valor que você vai colocar em evidência para esse caso? Você tem aqui x ao quadrado e tem o x. Qual dos dois escolher? Você vai escolher o de menor expoente. Então, escolha o x aqui. Feito isso, você já
Identificou aqui o fator comum. Vamos agora para as divisões. Vou pegar cada termo desse e vou dividir por 2x, que é o fator comum. Então, vamos lá. Eu tenho 2x ao quadrado sobre 2x. Corto 2. Aí eu tenho agora x ao quadrado dividido por x. Como é que eu vou fazer essa divisão? Um modo de fazer, sem ainda necessariamente estar usando as propriedades de potenciação, da potência, é observar que x ao quadrado é o equivalente a fazer x vezes x. E eu tenho um x aqui embaixo. Então, você pode pegar e cortar. Ó. O que me resta aqui é somente um x. Esse x que sobra eu vou colocar dentro do parêntese. Você efetuou aqui a divisão entre 2x ao quadrado e 2x e obteve x. A partir disso, ó, por todas as simplificações você obteve x. Esse resultado que você obteve você coloca aí entre parênteses. Mas, agora vamos lá, vamos fazer aqui 2 ao quadrado vezes x. Vamos usar a mesma lógica. Em vez de escrever 2 ao quadrado, eu vou escrever 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes x dividido pelo fator comum, que é 2x. Aí eu já venho, ó, corto o x e corto outro x. Sobrou-se 2. Sobrou 2. O 2 que sobra, coloco dentro do parêntese. Não tenho mais o que dividir, fecho o parêntese. E aqui está a forma fatorada do polinômio 2x ao quadrado mais 4x. E é isso que nós vamos utilizar nas simplificações de expressões algébricas, tá? Isso aqui vai ser bastante útil. Porque essa parte de fatoração, ela permite com que você pegue expressões que assim aparentemente seriam muito difíceis de ser calculado por causa do tamanho, isso, da complexidade que vai surgir no cálculo, e torna ela bem mais simples, reduzindo o tamanho dela por simplificação e depois, muitas vezes, com a simples substituição, você chega no resultado. Vamos para o segundo caso de fatoração, que é a fatoração por agrupamento. Vamos fazer uma pequena observação aqui, tá? Vamos tentar fazer isso aqui usando o primeiro caso de fatoração, que é o fator comum. Vamos lá, vamos ver se dá para fazer. A princípio, eu vou pegar esse A e vou ver se ele está presente em todos os termos. Então, vamos lá. Tem um A aqui, aqui, e no último eu não tenho. Então, por fator comum, já não dá. Não dá para fazer. Então, vamos lá. Em que consiste a fatoração por agrupamento? É dividir essa fatoração em grupos, tá? Fazer ela em grupos. Então, eu vou aplicar o mesmo método de fator comum, no entanto, em grupos menores, tá? Então, vamos lá. Não necessariamente no polinômio todo. Então, vou pegar esse primeiro grupo aqui, composto por A ao quadrado mais AB, porque eu verifico que nos dois grupos eu tenho A. Depois eu vou fazer fator comum nesse segundo grupo, porque eu observo que nos dois termos que compõem esse grupo, eu tenho x, tá? Então vamos lá. Como é que vai ficar? Vou escrever essa parte aqui embaixo. A ao quadrado mais AB mais AX mais BX. Então, vamos colocar o A separado em evidência. A ao quadrado dividido por A dá A, não é isso? A ao quadrado é A vezes A, dividido por A, corto os A's, fica A. Mais AB dividido por A. AB dividido por A. Vou cortar os A's, vai sobrar B. Esse B que sobra eu coloco onde? Dentro do parênteses. Ó, fiz esse primeiro grupinho aqui, ó. Apliquei um método de fatoração lá para o fator comum, né? Isso, nesse primeiro grupo. Agora vamos lá, vou continuar, ó. Mas, vou fazer esse grupinho aqui agora. Vamos lá, o que eu vou colocar em evidência aqui? Vou colocar agora o x. É o x que se repete nos dois termos. Então, coloco o x separado, abro parênteses. O x vai ser o fator comum desse segundo grupo. Então, vamos lá. AX dividido por x. AX dividido por x, corto o x, sobra A. A mais... Agora, BX dividido por x. BX dividido por x. Corto o x, sobra B. Fecho parênteses. Então, vamos lá. Termina aqui? Ainda não termina, porque ainda não cheguei no que eu pretendo, não é isso?
eu quero transformar essa expressão algébrica, que estão com esses termos todos no formato de uma soma, né? E transformar isso aqui num produto de fatores. E ainda não consegui ainda o meu objetivo, porque tem uma adição aqui, ó, entre esses dois termos. Então você vai observar o seguinte, observe que ainda tenho agora, levando em consideração aqui dois termos, esse primeiro A mais B, mais esse x vezes A mais B, observe que tenho dois valores aqui que se repetem, A mais B e A mais B. Então esse vai ser o meu novo fator comum. Você vai colocar A mais B em evidência, A mais B, abre o parêntese, vamos novamente dividir. Agora vamos pegar A vezes A mais B, dividido por A mais B. Vamos ver quanto é que dá isso, ó. A vezes A mais B, dividido por A mais B. Tá igual, não é isso? Ó, a divisão, então eu corto. Sobra o quê? Sobra o A. Então vou colocar aqui dentro do parênteses o A. Ó, perceba, eu peguei esse primeiro termo aqui, dividi pelo fator comum, obtive A. Agora, mais, vou pegar esse segundo aqui, ó, x, A mais B, dividido agora pelo fator comum, A mais B. Simplifico, obtenho x. Então, coloco o x entre parênteses, fecho parênteses, e agora sim, agora eu tenho esse polinômio a ao quadrado a mais b mais ax mais bx na forma fatorada, tá? Essa é a fatoração por agrupamento. Então vamos lá, vamos para o exemplo 3 aqui. Cada um dos polinômios seguintes representa uma diferença de 2 quadrados. Aqui o exercício está sendo bem direto, já afirmando isso aí para você, mas eu vou fazer de um modo aqui como se a gente não soubesse que ele é a diferença de 2 quadrados, para a gente testar, para fazer essa verificação, se realmente se trata disso, tá? Então, fatore esses polinômios. Como verificar se realmente é uma diferença de 2 quadrados? A primeira coisa que você vai observar é se existe essa diferença, não é isso? Então, aqui tem que ter um sinal de menos, né? Existe uma subtração, certo? Entre esses dois termos, tá? Então, ó, existe a subtração, beleza? Primeiro passo aqui já observado, primeira coisa já observada. Agora vamos ver se realmente se trata de 2 quadrados. Então, para isso, eu vou ter que tirar a raiz quadrada desse primeiro e a raiz quadrada do último. Então, vamos lá. A raiz quadrada de A ao quadrado é A. E a raiz quadrada de 64 é 8. Ó, deu exata, né? Então, se trata realmente de uma diferença de 2 quadrados. Então, vamos lá, vamos prosseguir agora. Agora a gente vai para a fatoração. Lembra lá no início que a gente viu um produto notável, não é isso? Um produto notável que era o produto da soma pela diferença, e o produto da soma pela diferença, ele se transformava em quê? Numa diferença de 2 quadrados. Então, o que a gente vai fazer aqui é transformá-lo de novo naquele produto notável, tá? Então, vamos lá. Transformando de novo, como é que vai ficar? Eu sei que um dos fatores vai ser uma soma, não é isso? E o outro fator vai ser uma diferença. Então, vamos lá. O primeiro, você vai colocar A mais 8, que é o que você obteve aqui a partir do cálculo da raiz quadrada. No segundo, você vai colocar A menos 8. Então, eu transformei aqui a diferença de 2 quadrados num produto da soma pela diferença de 2 termos. Tá? O mesmo a gente vai fazer aqui, ó. Raiz quadrada de 16b ao quadrado e raiz quadrada de 9c ao quadrado. Raiz quadrada de 16 dá 4. De b ao quadrado dá b. Raiz quadrada de 9 dá 3 e de c ao quadrado dá c. Vamos lá. Então, tem uma diferença de 2 quadrados, vou transformar isso aqui num produto da soma pela diferença. Então, como é que vai ficar? O primeiro, a gente vai colocar ele somando, ó, as duas raízes, 4b mais 3c, vezes, agora a subtração dessas duas raízes, 4b menos 3c. Pronto, chego aqui no meu produto da soma pela diferença de 2 termos, não é isso? Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Aí nós vamos ter que lembrar novamente lá do iniciozinho da aula
que nós tínhamos o quê? O quadrado da soma e o quadrado da diferença, e a partir deles nós chegávamos em quê? Nós vamos chegar nesse trinômio quadrado perfeito, que a gente vai fazer o processo contrário. Então vamos lá. E como verificar? O exercício está dizendo que se trata do quadrado perfeito, né? Mas como verificar se realmente se trata disso? Então vamos lá, vamos fazer o mesmo que nós fizemos anteriormente. X ao quadrado mais 18x mais 81. O que a gente vai fazer? Vamos tirar a raiz quadrada desse primeiro termozinho aqui, ó. E a raiz quadrada do terceiro termo. A raiz quadrada de x ao quadrado vai dar quanto? A raiz quadrada de x ao quadrado é x. X vezes x dá x ao quadrado. E a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, como saber se realmente se trata aqui de um trinômio quadrado perfeito? Nós vamos multiplicar esses dois por 2, não é isso? Então, x vezes 9 vezes 2. X vezes 9 dá 9x, 9x vezes 2 dá 18. Observe, 18x, né? Observe que o valor é o mesmo aqui, ó, que se encontra aqui como segundo termo aqui do trinômio. Portanto, se trata realmente de um trinômio quadrado perfeito, tá? Sempre que você puder fizer essa verificação, aí você já confirma que realmente é um trinômio quadrado perfeito. Agora, como fatorar isso aqui? A gente sabe que o quadrado da soma pela diferença, o quadrado da soma ou da diferença de dois termos, eu obtenho a partir dele um trinômio quadrado perfeito. Então, se eu tenho um trinômio quadrado perfeito, eu transformo ele em quê? Num quadrado, no caso aqui, da soma, porque o sinal que eu tenho aqui, ó, ele remete a uma adição, né? Então, vamos lá. Então, vou ficar com x mais 9 elevado ao quadrado. Pronto, x mais 9 ao quadrado, essa já é a fatoração, tá? Vamos lá, vamos para esse caso aqui de uso dos métodos de fatoração para a resolução de equações, tá? Então, no exemplo 5, ele diz basicamente o seguinte: determine a raiz de cada uma das seguintes equações. Aqui, a princípio, eu tenho duas equações do segundo grau. Vamos ver essa letra A. Na letra A, observe o seguinte: o método de fatoração que dá para ser utilizado aqui é do fator comum, porque eu tenho x no primeiro termo e tenho x no segundo termo. Então, o x ele aparece nos dois termos. Eu vou colocar o x em evidência, separadinho aqui, ó. Abro parênteses, é isso? Porque já determinei meu fator comum, não tem outro. E vamos lá, vamos passo a passo. Vou pegar o primeiro termo, dividir por x. Então, ó, x vezes x, porque é x ao quadrado, não é isso? Dividido aqui pelo fator comum, que é x. X dividido por x dá... x dividido por x eu simplifico, né? Sobra o x. Esse que sobrou eu vou colocar aqui dentro do parênteses. Menos 9x dividido por x. Vamos ver quanto é que dá aqui. 9x dividido por x. Vou simplificar o x, sobra 9. O 9 que sobrou eu vou colocar aqui dentro do parênteses. Fecho o parêntese, é isso, porque já utilizei os dois termos. Bota a igualdade aqui e o zero. Pronto. Aí é o seguinte, tem uma regrinha na matemática que quando eu tenho um produto de dois fatores, esse produto está igualado a zero, eu posso pegar cada um dos fatores e igualar a zero. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar esse primeiro fator, que é x, esse primeiro fator aqui desse produto, que é x, e vou igualar a zero. Vou pegar o segundo fator, que é x menos 9, é o que está dentro do parêntese, e vou igualar a zero também. Aqui eu já obtive uma solução, x igual a zero. Para obter essa segunda solução aqui, eu só vou passar o menos 9 para o segundo membro. Então vai ficar como? Menos 9 passa para o segundo membro, fica 9. Eu obtenho aqui x igual a zero e x igual a 9. Essa vai ser a solução da minha equação aqui, ó, tá? Equaçãozinha aqui do segundo grau. Então, ó. 0 e 9 é a solução. Então vamos lá. Na letra B, já não dá para fazer fator comum. Por quê? Eu não tenho nenhum termo que eu possa colocar em evidência. Por agrupamento, tão pouco, né? Se não dá para fazer fator comum, não dá por agrupamento, que ele necessita também da existência
esse termo, né, que eu possa colocar em evidência. Então, vamos lá. Aí me resta o quê? Agora, vamos verificar se é a diferença de 2 quadrados, porque trinômio não é, então tampouco perfeito. Então, existe uma subtração entre esses dois termos. Então, diferença já é. Vamos observar se são 2 quadrados. Como é que a gente faz para fazer isso aí? Ó, raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, que é o equivalente a fazer x vezes x. E raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, realmente se trata aqui de uma diferença de 2 quadrados, tá? Então, toda diferença de 2 quadrados eu transformo em que mesmo? Num produto da soma pela diferença. É o que se verifica lá em produtos notáveis. Quando você faz a multiplicação, você faz o produto da soma pela diferença, você obtém uma diferença de 2 quadrados. Então, vice-versa, vai dar no mesmo. Eu vou apagar isso aqui e nós vamos fazer aqui do ladinho. Vamos lá. Então, vou transformar a diferença de 2 quadrados num produto da soma. Vamos somar eles dois aqui pela diferença. Vamos colocar aqui uma subtração. Soma pela diferença de 2 termos. Vamos lá. O sexto exemplo, basicamente, nós vamos aplicar os métodos de fatoração e determinar um valor numérico aqui para essa expressão. Tá? Aí vocês vão poder observar um dos usos aqui dos métodos de fatoração, que é justamente para isso, pegar uma expressão que aparentemente é um pouco complicada e simplificar ela, deixar ela mais simples para poder depois substituir. Então vamos lá. A princípio a gente vai ter que identificar a que caso pertence, né? Então você tem aqui uma expressão algébrica, 4x ao quadrado mais 12x mais 9, dividido por 4x ao quadrado menos 9. O exercício pede que você fatore e simplifique essa expressão e depois substitua por x igual a 0 e x igual a 1. Vamos fazer essa simplificação primeiro. Então, vamos ver se dá para fazer fator comum. Vamos fazer por parte. Vamos fazer essa parte, o numerador e depois o denominador. Tá? Vamos ver se dá para fazer fator comum. Fator comum não vai dar. Ó. Tem um 4 aqui, 12, 9. O 4, se você for fatorar o 4, vai dar 2 vezes 2. O 12 vai dar 2 vezes 2 vezes 3. E o 9 é 3 vezes 3. Então não tem nenhum valor que vá se repetir aqui em cada termozinho desse aqui que compõe o trinômio. Tampouco o x, que só aparece nos dois primeiros. Então não é fator comum, não é fator por agrupamento. Aliás, fatoração por agrupamento. Não é diferença de 2 quadrados, porque aqui já existe 3 termos. Então, provavelmente é o trinômio quadrado perfeito. Tá? Então vamos lá. Sem fazer essa verificação, e já partindo para o cálculo, porque ele vai ser um trinômio quadrado perfeito, aí você vai ter que tirar a raiz quadrada aqui do primeiro, não é isso? Ó. Raiz quadrada de 4x ao quadrado e raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4x ao quadrado vai dar quanto? A raiz quadrada de 4 é 2 e de x ao quadrado é x. E raiz quadrada de 9 é 3. Então pronto. Todo trinômio quadrado perfeito eu transformo ele ou no quadrado da soma de 2 termos ou no quadrado da diferença de 2 termos. Como aqui se trata de uma soma, né? É isso que eu verifico aqui no segundo termo. Então, vamos lá, vai ficar 2x mais 3 elevado ao quadrado, certo? Agora vamos fazer o mesmo aqui embaixo. Ó, já até fiz, ó, raiz quadrada de 4x ao quadrado dá 2x e raiz quadrada de 9 dá 3. Ó, se repetem os dois valores, né? Vamos ver se se trata de uma diferença de 2 quadrados. Se trata, né? Ó, sinal de menos aqui, ó. Aí, sinal negativo e os dois termos são quadrados perfeitos. E então, o que é que eu vou fazer? Toda diferença de 2 quadrados eu transformo no produto da soma pela diferença. Então, vou pegar esses primeiros termos aqui para compor o fator, somá-los, 2x mais 3, depois vou fazer a subtração, 2x menos 3. Vai ficar como 2x... Ó, 2x mais 3 ao quadrado é o mesmo que 2x mais 3 vezes 2x mais 3, não é isso? Vou repetir o de baixo, 2x mais 3
vezes 2x menos 3. Como esse denominador aqui, ó, esse fator que compõe o denominador é igual, aliás, compõe o numerador é igual do denominador, então vamos cortar, ó, tá? Corto, o que me resta aqui é 2x mais 3 sobre 2x menos 3. E essa aqui é a forma fatorada dessa fração algébrica, tá? A forma simplificada, que foi obtida a partir da fatoração. Aqui é onde entra a necessidade de realmente você compreender esses métodos de fatoração, tá? A gente pegar exercícios assim que aparentemente são um pouquinho complicados e facilitar um pouquinho mais, ó. Então vamos lá. Feito isso, aqui agora a gente já simplificou, ó, 2x mais 3, 2x menos 3. Essa expressão equivale a essa, tá? O valor numérico que essa aqui pode entregar a partir da substituição do x é o mesmo que essa aqui entrega. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou pegar x igual a zero, onde tiver x, e vou substituir por zero. Vamos ver o que a gente encontra a partir disso. 2, ó, veja, tem x, eu vou colocar 0 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 3, 2 vezes 0 dá 0, 0 menos 3. 0 mais 3 dá 3, 0 menos 3 dá menos 3. Mais com menos dá menos, 3 dividido por 3 dá 1. Portanto, quando o x for 0, o resultado, o valor numérico da expressão algébrica vai ser menos 1. Vamos ver o que acontece agora quando o x for 1. Vou fazer o mesmo. 2 vezes 1 mais 3, 2 vezes 1 menos 3. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 3. 2 vezes 1 dá 2, menos 3. 2 mais 3 dá 5, 2 menos 3 menos 1. Vou fazer o jogo de sinal, ó, mais do 5 com menos, dá menos. 5 dividido por 1 dá 5. Portanto, quando substituo o 1 no lugar do x, eu obtenho aqui como valor numérico da expressão algébrica menos 5. Então, pessoal, chegamos no final de mais uma aula. Espero que realmente vocês tenham aproveitado o máximo possível dessa aula, porque ela vai ser bastante importante quando estivermos trabalhando lá com equações, com expressões algébricas um pouquinho mais complicadas, certo? Porque é necessário que você simplifique essas expressões, torná-las mais fáceis de serem resolvidas. A próxima aula a gente volta com a aula interativa. Fique bem, valeu, até lá.